Agora eu vou seguir com a apresentação. Professor Leonardo Vius, né? Meu amigo, a gente trata assim. É Léo. É Léo. Nem eu me lembro mais de Leonardo. O professor Léo, eu falo, não adianta, a gente fala das relações, é um cara que eu também conhecia há 3 anos atrás. O professor Serra, quando eu fui apresentar para ele que eu queria fazer um mestrado, ele falou: cara, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que passar na prova da ANPAD. Eu falei: beleza. Você já estudou para a ANPAD? Eu falei: não. Então, vou te apresentar um cara que ele vai te dar umas aulas preparatórias para o teste da ANPAD. Então, foi o Léo. O Léo me deu algumas aulas, me passou o material que ele estudou, tal. A gente ficou amigo. Eu falo, ele é meu big brother na academia, né? Porque o professor Serra é meu pai, eu tenho o professor Zé Eduardo, que é meu orientador, que é meu chapa, mas o Léo é o cara que eu posso perguntar as coisas. Se eu fizer isso, eu vou tomar pancada. Vem, cara. Então, ele é meu big brother lá e é meu parceiro de pesquisa. Toda a parte estatística dos meus estudos, ele me ajuda fazendo, revisando, tal. E a gente fez alguns trabalhos juntos sobre árvore de decisão para evasão. E a gente perguntou sobre se esse era um tema interessante. Da última webinar, a galera falou que queria ouvir mais sobre isso. Falei: então vamos chamar o cara. Então o Léo vai apresentar para a gente aí, e ele se apresenta, é professor, né, doutor, professor em 2 programas da Uninove, PPGP, e o outro, qual que é? O O PPGCIS. PPGC, Cidades Inteligentes e Gestão de Projetos. Mas vai falar para a gente aí nesses próximos 15 minutos, dar uma palhinha e também vai poder voltar em outros para detalhar melhor isso. Mas a bola está com você, Léo. Legal, obrigado, Gustavo. Bom, queria agradecer, primeiro, dar bom dia para o professor Ademar, professor Jefferson, agradecer ao Gustavo e ao Tório pelo convite e estender meu agradecimento ao nosso grande amigo em comum, o professor Serra, também. O Gustavo e eu nos conhecemos desde que ele começou a trajetória dele para o mestrado, agora está no doutorado. Eu costumo acompanhar o trabalho dele. Eu não sou um especialista em educação, mas nos 2 programas que eu trabalho, PPGCIS, que é o programa de pós-graduação em gestão de projetos, e o programa de pós-graduação em cidades inteligentes sustentáveis, eu continuo estudando, que é foco da minha formação, que é comportamento. E para estudar comportamento, a gente faz uso de algumas técnicas estatísticas, né? Eu não sou estatístico, não sou matemático, então o caráter da apresentação de hoje, da discussão, do bate-papo, é muito mais instrumental do que técnico, tá? Então, qualquer dúvida, a técnica é razoavelmente simples. Qualquer dúvida, por favor, coloque em perguntas ou veja como gostei, que eu tenho o maior prazer em responder o que eu souber, tá? Bom, então vamos. O Gustavo já tinha falado há pouco que a evasão chega a 50%, e eu criei um problema fictício, que não é bem fictício, é fictício porque é menor do que ocorre, se a gente tivesse uma evasão de que 23% dos alunos abandonassem o estudo superior em algum momento. O que vale para estudo superior vale para ensino básico, ensino fundamental. O que vale para ensino superior vale para clientes que abandonam a telefonia, para clientes que deixam de comprar em algum cliente. O que se fala de churn em outros tipos de negócios é evasão, é um sinônimo de evasão para instituições de ensino. Então, a gente tem uma taxa de evasão e a gente quer saber que variáveis que contribuem para essas taxas mais altas ou mais baixas. Né? Como a gente pode prever essas taxas de retenção ou de evasão, né? Uma ao contrário da outra. Então, algumas técnicas são apropriadas para a gente usar, né? Uma regressão linear múltipla, se a gente está usando a taxa de evasão
em termos percentuais, né, de 23, 24, 22, 21, 22, 1,5, 15, 16, né? Então, com uma variável contínua. Então, a gente pode usar uma regressão linear múltipla, tendo como variável dependente a taxa de evasão. A gente poderia usar uma regressão logística, que aí seria o aluno evadiu ou não, é uma questão binária, né? Ou poderia usar até uma análise discriminante, que é um outro caso da regressão logística. O aluno evadiu 2 vezes ou não evadiu, são 3 variáveis nominais. Poderia usar uma análise de sobrevivência, que é uma técnica muito comum em medicina, que é assim, a mudança das variáveis ao longo do tempo que vão fazer ou não, ou prever ou não se uma pessoa, se um indivíduo, se uma pessoa vai abandonar uma empresa, se um aluno vai evadir de uma instituição de ensino superior ou de uma instituição de ensino. E poderia fazer uma inferência bayesiana, que aí é o contrário, é dado a evasão, o quanto eu posso dizer que as pessoas evadiram por causa dessa hipótese que eu formulei. E antes de entrar na árvore de decisão, assim, na linha da árvore de decisão tem outras técnicas de vetores de suporte e até mesmo redes neurais, né? O nosso foco hoje é a árvore de decisão. Que a árvore de decisão é uma técnica de segmentação supervisionada. O que é a segmentação supervisionada? É que ela não é simplesmente automática. Em técnicas de segmentação supervisionada, a gente sempre faz um dado de treinamento e depois um dado de teste. Porque senão acontece aquele fenômeno, eu testei o meu modelo com toda a minha base. É claro que se eu aplico o resultado no modelo na base, ele tem que acertar tudo, né? Ele acerta tudo porque o modelo foi construído com a base toda. Então, em técnicas supervisionadas, a gente divide o modelo em dados de treinamento e dados de teste, tá? Lá na frente, a gente vai ver que tem que tomar um cuidado com sobreajuste, que é aquilo, a gente tentar fazer com que os dados de teste se adequem aos dados de treinamento. Essa é uma questão chamada de sobreajuste, que tem gente que diz que é do Simon, atribuída ao Simon, tem gente que diz que é atribuída ao Coase, mas a frase que é: se você torturar os dados o suficiente, eles acabam confessando, né? Então, e principalmente com bancos de dados muito grandes, qualquer coisa pode dar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, numa árvore de decisão, a nossa variável-alvo é evasão, e a gente vai selecionar que atributos podem ser informativos sobre o que a gente está pesquisando, tá? Então, se a gente pegasse a nossa variável-alvo de evasão, que 23% de evasão, e a gente quer saber se, incluindo mais um atributo, se eu melhoro se muda a quantidade de evasão. Se com atributo 1 as pessoas evadem mais ou evadem menos, e assim sucessivamente, até chegar no final da árvore de decisão. E quando a gente chega no final, tem 2 princípios que a gente já vai ver, mas a questão da árvore de informação é o seguinte: nós temos uma variável-alvo e, à medida que a gente vai descendo, a gente tem que ganhar informação. E o ganho de informação é também viabilizado por uma fórmula, tá? Os conceitos são, para ganho de informação, os 2 dependem do quanto os nossos dados, os nossos grupos são homogêneos. O primeiro conceito de homogeneidade de dados é entropia, né? Que é uma medida de desordem de um conjunto de dados, é igualzinho na física, né? E mensura quanto o grupo de dados é homogêneo. Por exemplo, se o nosso conjunto de alunos fosse dividido em 50% de evasão, 50% de retenção, a desordem seria máxima. Eles teriam uma entropia igual a 1. Vocês vão ver a fórmula, mas é o log na base 2 de 50 vezes 50%, mais log na base 2 de 50 vezes 50%. Isso daria 1. E quando a gente tem um conjunto de
só de alunos que evadiram ou um conjunto só de alunos que foram retidos, a gente tem 0 e 0. Então, como é que a gente trabalha com entropia? A gente tem que a entropia vai nos dar depois uma medida de o quanto a gente ganha de informação, incluindo novos atributos. Tá? Essa é trivial porque é por aplicação de fórmula. Tá? Então, se a gente considera 23% de entropia, a gente tem o log de 23, de 0,23 multiplicado por 0,23, que é a quantidade ou participação percentual da evasão, percentual de evasão, menos 23 vezes o log de 0,23, depois com os que não evadiram. Então, a gente tem 778 de evasão, de entropia, o que significa que é um grupo pouco homogêneo. Ele seria ele é mais próximo de homogêneo, porque tem mais não evasão do que evasão. Tá? Mas para ter entropia, se ele fosse 100% homogêneo, ele seria 0. Então, desculpa, ele é muito pouco homogêneo. Tá? A gente ganha depois informação ao selecionar os atributos. Eu vou chegar no cálculo, mas vamos supor que a gente tivesse situações de evasão. Evade, não evade, não evade, evade, não evade. Né? Então, nesse primeiro aluno, ele evadiu, ele tinha aula presencial, ele não estava empregado, não tinha dívida e não foi aprovado. Aí, no segundo grupo, o aluno não evadiu, mas ele era presencial, não tinha emprego, não tinha EAD, dívida. né, Léo? Oi? O segundo aqui é EAD, né? O segundo é EAD, desculpa. O segundo é Isso. EAD, isso. Então, não evadiu, o aluno é EAD, não tem emprego, não tem dívida, mas foi aprovado. Então, o que a gente vê? Teve 2 mudanças aqui. Uma na modalidade, outra na aprovação. Eu fiz isso porque a gente tem algumas conclusões assim contextuais sobre isso. Aí o terceiro aluno que não evadiu, ele não evadiu na modalidade presencial, mas ele tinha emprego, tinha dívida e foi aprovado. Então, entraram variáveis diferentes. E assim sucessivamente. O que a gente precisa descobrir é se para adicionar modalidade, emprego, dívida, ou se o aluno foi aprovado ou não, eu botei tudo aqui como dicotômico, mas poderiam ser escala, dívida poderia eventualmente ser o número de parcelas, tá? Que a gente já fez estudo sobre isso. Tá? É saber cada atributo desse, o quanto ele traz de mais informação para a gente. Tá? O ganho de informação é o que ele é, quanto um atributo é informativo em relação à variável alvo, ou seja, quanto ele diminui a entropia. A gente tinha lá uma entropia no primeiro nível de 77%. Né? Se a gente olhar, então, se a gente adicionar o nível emprego, a nossa entropia diminui. O ganho de informação é de 0,01, quase 2%. É pouco, mas quando a gente inclui um nível de atributo, a gente consegue separar melhor os grupos de quem evadiu e quem não evadiu. Então, a gente ganha informação à medida que a gente sabe se o aluno está empregado ou não. E isso, assim, os softwares fazem automaticamente, só que eu fiz na mão. Tá? Você pode falar para os softwares, para os algoritmos, seguirem uma determinada ordem ou podem deixar eles trabalharem livremente. Tá? Aí, quando a gente faz a probabilidade de evasão, que seria quanto evadiu em cada grupo, tem só uma correção, que chama correção de Laplace, que é porque a gente está trabalhando com amostra, né? Ou seja, se o aluno não está empregado, tem 38% de chance de evadir, ou empregado tem 4,6%. Tá? Ou seja, aqueles 23% já se tornam 38%
ou praticamente 5 se a gente inclui mais um nível. E a gente inclui tantos níveis quanto ganho de informação a gente tiver. Tá? Então, essa é a síntese de ganho de informação. Tá? A gente, com um estudo contextual, foi um estudo que eu participei junto com o Gustavo e com o professor Serra, eu descaracterizei tudo, só estou colocando, nem estou colocando os números, mas eu vou falar de alguns atributos que a gente encontrou para alunos de classe C, classe D, de instituições de ensino superior que não são de classe A. Ou seja, os atributos são contextuais. Né? Então, o que vale para uma instituição de ensino pode não valer para outra. Tá? Então, duração do curso. Então, assim, os cursos a gente conseguiu ver que tecnólogos, que são cursos menores, tinham menor evasão do que bacharelado. Emprego. Isso aqui é uma coisa que o professor Serra defende e que depois do que a gente... Essa primeira do tecnólogo, por exemplo, coincide com se você fizer um estudo multivariado no censo também. Ah, sim, coincide com os dados do censo, é verdade. Emprego. Então, o professor Serra defende muito que a gente tem que saber básico, assim, se o aluno está empregado ou não. Tá? Isso pode ser um melhor preditor do que a própria renda familiar. Na pesquisa do Gustavo, ele ainda pergunta quem é o responsável financeiro. Então, tem algumas perguntas que a gente pode fazer se a gente fizer um inquérito, uma pesquisa com os alunos. Mas só de saber se ele tem emprego ou não, emprego é fonte de renda própria, já pode dar uma previsão melhor. Desempenho. Os alunos, desempenho satisfatório, por isso que eu coloquei lá o aprovado, os alunos que têm desempenho satisfatório evadem menos. Não quer dizer que com isso a gente vai falar, vamos aprovar todo mundo, mas a gente pode prever evasão a partir do desempenho. A modalidade presencial menor do que o EAD, talvez até porque o EAD, o Serra sabe melhor do que eu sobre isso, ou então já ouvi falar que tem o Papa do EAD aqui também, né? Mas talvez por EAD sentir aquela coisa, até, talvez tenha menos sunk cost, né? Então vamos usar a teoria, tenha menos custos irrecuperáveis, que a gente sente isso no EAD, no presencial. E a gente verificou também, assim, pulando, e tem a ver com as parcelas devidas, assim, muitas parcelas as pessoas evadiram menos do que poucas parcelas. Tipo, muitas parcelas, talvez elas virem de novo um sunk cost que eu tenho que carregar, eu tenho que forçar isso, já que eu estou devendo muito, eu vou lá. E uma coisa que é bastante intuitiva é que as pessoas evadem menos nos semestres finais do que nos primeiros semestres, né? Tá, então, nos primeiros semestres, aí tem uma coisa que o Gustavo já pesquisou e a gente viu, que é da importância de colocar os melhores professores no primeiro semestre nos primeiros semestres para manutenção dos alunos, né? Aí, ficando dentro do tempo aqui, algumas considerações finais. A técnica é absolutamente trivial, qualquer algoritmo faz. Tá? É uma técnica fácil, pegando qualquer livro a gente consegue fazer. Mas o banco de dados é fundamental. E a gente teve a experiência de saber que, normalmente, as plataformas não são muito integradas. Então, para ter um banco de dados, precisa de integração das plataformas, né? Tudo que a gente quer é ganho de informação, ou seja, quais novos atributos podem ajudar a identificar com mais propriedade a nossa variável alvo. Então, muitas vezes mais dados podem gerar menos informação, porque sim, é possível que uma variável nova não traga ganho de informação. Se ela não traz ganho de informação, a gente não usa. A gente deve tomar muito cuidado com o sobreajuste, que é isso, vou fazer tudo bater com o meu modelo, não torturar os dados. Daí, assim, a importância das técnicas com supervisão e de respeito aos pressupostos estatísticos, aos pressupostos de cada teste estatístico. E, no final, assim, que sem suporte teórico, cada segmento que se encontrar é apenas um segmento, né? Por quê? Porque esses atributos dependem do contexto da pesquisa e dependem de como a gente pode explicar aquilo. Porque se a gente não consegue explicar, amanhã muda alguma coisa
e a gente não sabe por que mudou. Tá? Assim, para resumir tudo isso, parafraseando ou citando o professor Serra, né? Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Aí é Serra 2000, porque é 2000 e sempre. Tá? Então, Gustavo, eu estou aberto para perguntas aí.